Estamos ao vivo. Oba! Olá, boa noite a todos e a todas. Hoje estamos aqui de surpresa no Facebook. Espero que vocês acompanhem com a gente esse debate de hoje, que é sobre racismo e relações internacionais, um tema que não poderia ser mais atual, né, tendo em vista todos os acontecimentos, né, especialmente os protestos que têm acontecido nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. E não tem também tema mais relevante para se falar, do meu ponto de vista, do que o racismo no Brasil. E hoje, para a gente começar essa discussão, que eu espero, e tenho certeza que o Luiz também, que seja um tema que esteja inserido na nova grade, que está já inserido no projeto de reforma do curso de Relações Internacionais, a gente vai ter a professora Karine de Souza e Silva, do que o e deu um... E hoje, para a gente começar... O que tá... Luiz? Ou Karine, alguém está com o microfone aberto? Eu estou ouvindo minha voz. Será que sou eu? Tenho que apagar, então, aqui, desligar o microfone? Foi. Não, já foi. Então, vamos lá, de novo. Então, hoje, para começar essa discussão, a gente vai ter a professora Karine de Souza Silva, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do IRENE, que é o Centro de Pesquisas e Práticas Decoloniais e Pós-Coloniais Aplicadas às Relações Internacionais, professora de pós-graduação em Relações Internacionais e Direito da UFSC, titular da Cátedra Jean Monnet, da primeira, como ela acabou de nos contar, da primeira Cátedra Jean Monnet que tivemos no Brasil. E como ela, com toda a sua experiência, tanto acadêmica, né, como profissional também, nas relações internacionais, que também muito interessa aos nossos alunos, a inserção das pessoas na área de relações internacionais, não apenas os temas que nós nos propomos a discutir aqui também, tenho certeza que vai ser uma discussão muito profícua e, infelizmente, a gente vai ter que cortar num momento que eu tenho mais absoluta certeza que vai estar ótima a discussão. Mas então a gente até às 8 da noite estará aqui ao vivo e pedimos para vocês que estão nos assistindo mandarem as mensagens e mandarem perguntas para a Karine, para que ela possa responder e para que a gente possa iniciar o debate aqui com a participação dos alunos. E agradeço muito já, inicialmente, a disponibilidade da Karine, que aceitou participar do nosso projeto de pronto e com muita gentileza e muita simpatia. Então, muito bem. Eu posso já ou o Felipe vai falar? Não, fica à vontade. Vou dar as boas-vindas e passo a palavra para você, pode ser? Por favor. Olha, uma boa noite a todos e todas, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Sementes Internacionais. Estamos aqui ao vivo também na página da Rádio Mundial News FM. Uma satisfação enorme poder recebê-los e recebê-las. Hoje, um tanto quanto de surpresa, né? As coisas acabaram se desdobrando de uma maneira menos programada, porém tão palpitante quanto as outras sessões, outros debates que nós tivemos aqui. Sobretudo em função da convidada, né? Que hoje veio aqui nos abrilhantar. Uma satisfação poder receber aqui a professora Karine de Souza Silva, uma professora que tem um reconhecimento tanto nacional quanto internacional, né, por essas ocasiões da vida. Nós dois já nos encontramos também em eventos fora do Brasil. É sempre bom ver como que a pesquisa de qualidade pública, de excelência, ela passa, ela extrapola as fronteiras nacionais, né, e vai tocando aí os mais variados países, sempre dentro dessa linha que para muita gente é invisível,
que é a linha do direito das relações internacionais. Essa não é uma área que é tão abordada, não é uma área que ganha tantos holofotes assim no estudo das relações internacionais como um todo, porém é uma área que composta por pesquisadores que têm essa inquietude da multidisciplinaridade, né, no seu âmago ali. Todos esses que trafegam por direito de relações internacionais, eles não se sentem confortáveis ou satisfeitos naquelas certezas dogmáticas, né, que normalmente são trazidas pela norma jurídica ou pelo ensino do normativismo exacerbado que compõe aí a maior parte do ensino jurídico como um todo, inclusive até mesmo parte considerável do ensino de relações internacionais, né? Dado também que a área com a qual nós três aqui trafegamos em alguma medida é a área da institucionalidade internacional, a área dos tratados, dos acordos e das organizações internacionais. Então, acho importante a presença dela aqui para que possamos debater com mais afinco nessa noite de segunda-feira. É interessante também o que o curso de Relações Internacionais da Universidade Rural receba aqui a Karine, né, que ela conheça melhor o nosso trabalho. Eu acho que a ideia nossa também, Karine, em recebê-la é difundir esse trabalho feito pelo curso de Relações Internacionais como um todo, e aqui envolve docentes, envolve técnicos, envolve discentes, né, sempre muito engajados aí na melhoria na melhoria e na excelência, né, de um curso de graduação numa área tão interessante quanto a área de relações internacionais. Para você ter uma ideia, Karine, o curso de Relações Internacionais na Federal de Santa Catarina, de onde vem a Karine, é um curso por si só também multidisciplinar. Né? Ele fica no Centro de Ciências Socioeconômicas. É isso? Uhum. Ciências Econômicas, se eu não me engano. E ele também tem esse caráter interdisciplinar, mas sempre prezando por linhas que o conduzem, como, por exemplo, a economia e a sociologia, que são linhas de força muito presentes no curso de Relações Internacionais lá na Federal. Assim como o direito também, em alguma medida. Mas sociologia e economia são linhas de força ali, enquanto que no nosso curso de graduação aqui na Universidade Rural, nós estamos em meio a uma transição de um currículo que é muito interessante, um currículo muito amplo, com uma formação consolidada em relações internacionais, para uma aposta, que é uma aposta, claro, completamente embasada, em um curso de graduação que tem um perfil temático. Nós, lá na Universidade Rural, somos uma universidade de nascedouro técnico, ou seja, uma universidade técnica por excelência, universidade rural, mas que com o tempo ela foi se expandindo, ela foi crescendo, ela foi agregando elementos no seu ensino, a ponto de hoje, por exemplo, as ciências humanas e sociais serem até quantitativamente maiores do que as ciências agrárias. Apesar da universidade ter perdido esse caráter técnico, temático, que tinha no seu início, é sempre bom aproveitar aquela estrada já construída, né? Aquele edifício que já foi erigido. E, nesse sentido, nós, do curso de Relações Internacionais, que somos um curso relativamente recente, né? O tempo vai passando, já não é nem tão mais recente assim, né? Mas, nesse ano, completamos nosso decênio, né? Nós estamos aí nessa transição entre infância e pré-adolescência, né? Já estamos aí dando passos já para poder caminhar com as próprias pernas. E, nesse decênio, a ideia foi tentar dar um direcionamento ao curso que potencializasse todas as capacidades, não só dos docentes envolvidos, mas também da nossa universidade. Então, a ideia é a construção de um curso, uma construção gradativa, coletiva, mas que chegue a um curso com enfoque um enfoque em desenvolvimento, em agricultura e meio ambiente, ou seja, enfocando o desenvolvimento nos recursos naturais, enfocando as questões da terra, do território, da agricultura e as questões ambientais fundamentais aí nos grandes debates internacionais, nacionais e internacionais. E, ou seja, dá todo esse caráter interdisciplinar, multifacetado, nada melhor do que receber aqui uma intelectual que também tem essas múltiplas faces, né? Analisando lá, lendo um pouco mais sobre a carreira
vida e obra da Karine, eu fui me deparando com uma gratíssima surpresa de perceber que ela tem um pé em várias áreas do conhecimento, né? Desde a sua graduação na Bahia até o mestrado e o doutorado na Federal de Santa Catarina, ambos em Direito, né? O mestrado e doutorado, graduação, mestrado e doutorado em Direito, né? Uhum. É interessante pontuar que o direito da Federal de Santa Catarina é tradicionalmente conhecido como um direito muito progressista, né? É um direito que se propôs aí na contracorrente da maior parte das escolas jurídicas do Brasil e do mundo. E aí é interessante ver que essa contracorrente, na qual nada a pós-graduação do curso de Direito, proporcionou também a Karine ampliar seus horizontes, mas é que ela pudesse trafegar em várias áreas, né? Sobretudo com ênfase em Direito e Relações Internacionais, mas também em outras áreas. E é bom vê-la, uma pessoa que debateu a União Europeia no seu doutorado, assim como eu também o fiz, trafegando, caminhando e discutindo áreas que são fundamentais dentro das relações internacionais, como as questões de gênero, as questões de raça, as questões de migração, né? Eu entendo que todas elas são fundamentais e completam a concepção de relações internacionais em toda a sua amplitude, né? Em toda a sua plenitude. Ela vai falar um pouco mais aqui sobre o trabalho dela, mas de imediato já gostaria aqui de agradecê-la por ter aceitado o convite, né? É um prazer enorme poder recebê-la aqui nessa noite de hoje, e fique muito à vontade para fazer suas considerações iniciais, né? Obrigado. Então, muito bem. Boa noite a todas, a todos, a todes. É um prazer interagir com vocês aqui. Eu gostaria muito de agradecer ao Luiz Felipe e a Charlotte pela oportunidade do diálogo, pela oportunidade da partilha, que seguramente será muito frutífera, e também pela oportunidade de conhecer um pouco mais do curso de Relações Internacionais de vocês, porque o nosso também tem mais ou menos a mesma época, a mesma idade, e eu tenho certeza que temos muito campo fértil ainda para construir coletivamente. Então, eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de conhecer o Projeto Sementes e de participar dele, sobretudo. E quando a Charlotte me fez o convite, me disse que o objetivo não era reproduzir aulas normais, né, ou formais, poderia dizer assim, e me pareceu bastante interessante essa ideia de produzirmos esses diálogos e de não normalizar o absurdo, porque esse tempo que vivemos é um tempo absurdo, e me lembra também, nesse sentido, a Bell Hooks, que é uma feminista negra, que ela diz o seguinte, que a docência tem de ser atravessada pelo afeto e pelo entusiasmo. Então, depois dessa quarentena, eu poderia acrescentar mais alguma coisa dessa fala da Bell Hooks e dizer que a docência tem que ser atravessada pelo afeto, pelo entusiasmo e pelo abraço, porque realmente o abraço nos faz muita falta. Então, mas, claro, que enquanto não podemos abraçar, é fundamental encontrar outras fórmulas, né, de restituir, de manterem vivos os nossos afetos, de ativar e reativar as nossas capacidades de luta, porque, obviamente, enquanto intelectuais, temos que nos colocarmos nessas plataformas de lutas e as nossas ações, elas devem ter esse compromisso. Como diz o Paulo Freire, que nós, enquanto sujeitos políticos e sujeitos históricos, temos a obrigação de transformar o mundo que nos mediatiza. Então, e principalmente levando em conta que esse mundo que nos mediatiza é um mundo que é permeado por hierarquizações, por exclusões, e aí é nesse lugar que eu me coloco, enquanto mulher negra, enquanto professora de Relações Internacionais e de Direito. É uma voz que, obviamente, vem das margens, tanto a minha voz como o meu corpo, porque os nossos corpos são linguagem, os nossos corpos dizem muito, então está num curso que é elitizado, numa faculdade de Relações Internacionais que é elitizada, tanto a faculdade de Relações Internacionais como Direito, não só
hierarquizada, mas também branca. A gente tem que lembrar brancocêntrica, e então essa voz de margens que eu trago aqui, mas também lembrando que o meu corpo, como qualquer corpo, é um corpo marcado por resistência. E a academia é o nosso lugar de luta, é o nosso lugar de luta, é o nosso lugar de ação, de resistência. Então, principalmente nesses espaços institucionalizados da universidade, sobretudo, a gente tem que lembrar, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o racismo institucional, mas esse racismo institucional nos lembra todo dia que esses nossos corpos não são bem-vindos, porque a nossa estrutura é uma estrutura que seguramente teima em ser colonial. Então, a partir desse lugar dos condenados da terra, trazendo o Fanon aqui para a nossa conversa, é que eu penso que as nossas conversas, os nossos diálogos e as nossas ações, elas têm de buscar a construção de cenários emancipatórios, a partir desse lugar, né, desse lugar que ocupamos. Então, como o Luiz Felipe comentou, eu sou professora dos cursos de Relações Internacionais e de Direito, da pós-graduação, de mestrado e doutorado. Eu coordeno o núcleo que se chama EIRENE, que é esse Centro de Pesquisas e Práticas Pós-Coloniais e Decoloniais, aplicadas às relações internacionais e ao direito internacional. E o EIRENE é formado, sobretudo, por 2 núcleos. Então, é um centro, por isso que eu chamo de centro, que foi criado já praticamente há 10 anos, há 9 anos, e nós começamos ali estudando a paz, enquanto contramovimento para os discursos internacionalistas, porque em relações internacionais o mainstream está muito preocupado com a guerra, e a paz é um discurso que realmente seria invisibilizado, mas chegou um determinado momento, e aí a integração regional aparecia ali como uma estratégia de concretização da paz, mas chegou um determinado momento que a gente começou a observar que essas desigualdades, e inclusive a promoção da paz, não pode ser analisada sem entender a importância das estruturas de hierarquização, tendo ela como base a raça. Então, começamos a estudar a partir dali, e é interessante que, então, desse centro nós fizemos, isso foi construindo, né, tempo a tempo, 2 núcleos, um núcleo que é de extensão e um núcleo que é de pesquisa. Então, esse núcleo de extensão está muito vocacionado ao trabalho de atendimento, sobretudo, a imigrantes e refugiados. Então, esse trabalho começou no final de 2014, sobretudo por conta de uma agenda que se punha na nossa frente, que era a chegada de muitos e muitas imigrantes racializados, imigrantes do sul global, aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados que mais recebe imigrantes e refugiados e refugiadas hoje no Brasil. Então, a gente começou a fazer aquele trabalho ali, que era um trabalho de atendimento, que até hoje é feito, um trabalho diário. E, então, as nossas pesquisas começaram a partir da prática. Então, a prática foi nos levando a pensar a migração como um tema que também é atravessado pela raça, embora muitos dos estudos do Brasil negligenciem isso, porque mesmo, às vezes, os alunos dizem, professora, a migração do venezuelano, da venezuelana, é um tema atravessado por raça. Migração norte-sul, migração sul-norte são temas que são seguramente perpassados por raça. E aí, então, as nossas atividades passaram as atividades de pesquisa centrar na raça como sendo estrutura e tendo a extensão, pensando na extensão como, a partir dessa perspectiva bem freiriana, né? A extensão é esse encontro com a alteridade, esse encontro, obviamente, não hierarquizado com a alteridade, na tentativa de construir diálogos e tentativa de construir outros futuros possíveis. Então, e aí a pesquisa, sempre alimentando as disciplinas alimentando a extensão, então, uma metodologia circular nesse sentido, e também dialogando, obviamente, muito com migrantes e refugiados. E aí, então, o segundo núcleo, que é o que eu vou tratar mais aqui, que é o núcleo que a gente chama de pesquisas, núcleo de estudos críticos,
sobre raça e gênero nas relações internacionais e no direito internacional. Então, a partir dessa perspectiva crítica, e aí lembrando que o EIRENE é um centro que dialoga, ou melhor, vê o mundo a partir dessas perspectivas do sul global, os estudos pós-coloniais e decoloniais, afrocentrados. Então, tentamos, a partir dos estudos críticos raciais, problematizar a branquitude nas relações internacionais e no direito internacional e essas hierarquias, lembrando sempre que nós, desde o início, tínhamos esse incômodo pelo fato de que relações internacionais são um campo que silencia muito a raça. E esse silêncio não é desproposital. Então, as autoras e os autores que trabalham com raça e relações internacionais trazem muito clara essa ideia de que esse silêncio é uma amnésia, na verdade, como a Krishna disse, que é uma amnésia intencional, porque é necessário encobrir essas hierarquizações que existem no sistema internacional. Então, um dos objetivos principais nossos é introduzir a raça como categoria analítica para as relações internacionais, obviamente a raça e os seus atravessamentos, entre ele o atravessamento de gênero, não só de classe, e aqui eu acho que a UFSC, a partir do nosso núcleo, a Unilab também, que é a universidade que foi construída durante o período dos governos progressistas, a Unilab tem um centro também muito forte em estudos raciais. Então, a ideia que aqui partimos, e aí eu coloco o núcleo formado por vários pesquisadoras e pesquisadores, e liderados por mim, mas é formado por vários pesquisadores, e as nossas pesquisas têm que trazer a raça, pensando a raça como categoria analítica, claro que a gente tem pesquisado muito sobre migração a partir desse enfoque, mas também de pensar uma agenda preta para as relações internacionais, pensar em enegrecer as relações internacionais, mostrando a partir dessas teorias pós-coloniais e decoloniais, e ainda de novo trazendo a Bell Hooks aqui para o nosso diálogo, porque ela diz que a teoria é uma forma de cura, a teoria é uma forma não somente de ver o mundo, mas também uma forma de intervir no mundo. Então, por isso que essas teorias me são completamente importantes, porque é necessário aqui no Brasil, e é esse esforço que nós estamos fazendo agora, de construir, de produzir essa memória, porque essa memória existe, e os autores e as autoras têm falado sobre relações internacionais, nós negros falamos sobre relações internacionais desde sempre, não só falamos, como também exercemos as relações internacionais, as nossas lutas são lutas que também são, preste atenção, por exemplo, no caso da Revolução Haitiana, são lutas internacionais, e eu até escrevi, inclusive, artigo sobre isso, porque a Revolução Haitiana não consta no nosso catálogo das grandes revoluções do mundo, porque as revoluções que importam são somente aquelas revoluções que são produzidas pelos poderes hegemônicos. Então, a Revolução Haitiana tem um potencial fenomenal para estudar vários temas, não só nas relações internacionais, mas para o direito internacional, mas isso é completamente negligenciado, silenciado. Então, aqui no EIRENE, o nosso objetivo tem sido esse de escavação. Eu ministro uma disciplina que se chama Raça e Relações Internacionais, que deve ser a primeira disciplina. Eu comecei lá em 2014 ou 2015, ministrando a disciplina de África e Relações Internacionais, e essa disciplina, agora, eu acabei, poderia-se dizer, evoluindo nesse sentido de colocar essa temática como uma temática mesmo fundamental para entender as relações internacionais e não somente África. Então, ou seja, ainda temos essa disciplina optativa de África e Relações Internacionais, mas o que eu tenho defendido aqui a necessidade de essa disciplina de raça e relações internacionais ser uma disciplina obrigatória, porque quem não entende raça não entende Brasil. Pode ter certeza que quem não entende raça não entende Brasil. Então, e não somente isso, relações internacionais, as hierarquizações do direito, das relações internacionais e do direito internacional. Então, é necessário fazer esse trabalho de arqueologia, nesse esforço mesmo de produzir memória, e também de, obviamente, de fazer com que essas memórias sejam reconhecidas no espaço público. A universidade é um espaço público, e esse espaço público, obviamente, tem negado
todas as nossas memórias e nem tem considerado essas memórias como memórias de relações internacionais. Então, esse trabalho é um trabalho de justiça cognitiva, pensando que é necessário que os sujeitos brancos saiam desse seu lugar de conforto, é necessário também que pensemos, sobretudo, em justiça cognitiva, porque os alunos, as alunas também têm esse direito de saber, e não somente isso, estamos em universidades que já desde algum tempo, nossas universidades são universidades públicas, quase que metade dos nossos alunos vem de cotas raciais ou sociais. E isso não é um dado lateral, isso não pode ser tratado como um dado lateral, isso significa que essas pessoas precisam que as suas memórias, as memórias de seus ancestrais sejam reconhecidas e que apareçam nos currículos, como também essas pessoas, esses alunos, precisam se ver representados no corpo docente. Então, é importante que, até no início da fala, a Charlotte estava colocando a respeito da necessidade de trazer esse debate sobre raça, e eu penso que nós já estamos fazendo isso tardiamente, porque a gente já não está mais nesse momento de pensar, porque eu tenho feito muitas lives e palestras e as pessoas começam a ainda perguntar, porque ainda tem, você acha que o Brasil é racista e etc e tal, a gente já passou dessa era de, a gente passou dessa era de saber, de perguntar se o Brasil é racista ou não, isso já é um dado, a gente tem que ir para frente, né? Então, é por isso que eu queria muito agradecer esse esforço de vocês e agradecer também esse canal, essa oportunidade do diálogo, porque a gente precisa construir uma nova forma de sociabilidade a partir desse diálogo. E esse diálogo precisa ser feito com sujeitos brancos. Então, porque, inclusive, o que tem acontecido historicamente é que muitas vezes as pessoas querem que a gente fale sobre raça e que fique ali, ó, somente nós, entre negros, falando sobre raça. É importante falarmos, é necessário, mas é necessário também que os sujeitos brancos se coloquem nesse outro lugar, né? Nesse outro lugar de escuta, porque são esses sujeitos que têm tido autorização discursiva desde sempre. Então, é necessário se colocar no lugar de escuta. Então, por isso, eu queria muito agradecer essa oportunidade desse diálogo, essa oportunidade da fala, e, por outro lado, de vocês, essa oportunidade da escuta. Então, e essa escuta é necessário também para entender que nós temos histórias, nós, povos negros, nós temos histórias, nós fazemos parte da história, e ou seja, a gente aqui, não só aqui em Santa Catarina e no Brasil, mas historicamente, nós temos sido sujeitos políticos. Então, aqui no Núcleo, por conta disso, temos realizado pesquisas nos últimos 5 anos, sobretudo, sobre esse ativismo negro nas relações internacionais, temos trabalhos orientados sobre a Revolução Haitiana, sobre a participação das mulheres nas lutas de libertação nacional em África, também sobre as hierarquias nas organizações internacionais, reparações sobre o colonialismo e a escravidão. Então, são estudos que tanto colocam as ideias a partir do direito internacional, como também das relações internacionais, e, então, necessário entender que, a partir daí, a gente chega a essa conclusão que raça é um elemento que é estrutural. Raça não pode ser considerado como lateral. Raça é perspectiva central para entender as relações internacionais. Raça não é recorte, raça é estrutura. Então, qualquer estudo de segurança, de diplomacia, de governança global, organizações internacionais, não pode prescindir do tema da raça. Então, e outra questão que acontece nas relações internacionais, ainda falando dos silêncios e das ausências, é que a escravidão e o colonialismo ainda continuam sendo o tráfico atlântico, continuam sendo tratados como epifenômenos nas relações internacionais. E aí, então, é por isso que, para entender as relações internacionais, é necessário entender o racismo. Só que, obviamente, entender racismo e raça, obviamente, é um tema que traz incômodos, um tema que traz contranarrativas,
mas essas insurgências, elas são necessárias, porque, como diz o Aimé Césaire, que escreveu aquele grande discurso sobre o colonialismo e outras tantas obras, o Césaire diz que é necessário retirar os esqueletos do armário. É necessário fazer isso, é necessário retirar os esqueletos do armário, é necessário denunciar e se insurgir contra qualquer tipo de conhecimento e de ação que desumaniza. E essa máquina do Estado moderno, colonial, de base escravista, que continua ainda reverberando nas nossas instituições, é uma máquina de assassinar gente preta. É uma máquina de moer gente preta em todos os sentidos. A gente vê que essa sociedade também silencia, também mata, a partir do momento, sufoca, a partir do momento que a gente não estuda os autores negros. Por que nós não estudamos autores e autores negros? Então, ou seja, é necessário entender que o caso do George Floyd deixou isso muito claro para a sociedade brasileira, que não se trata de um incidente isolado. Estamos aqui, seguramente, dentro de uma estrutura que é um sistema de opressão. Então, o que é o racismo? O racismo é um sistema de silenciamento, é um sistema de opressão. Então, e aí, por outro lado, algo que é fundamental entender que se existe um sistema de silenciamento e de opressão, e que algumas pessoas estão sendo oprimidas e silenciadas, existe o outro lado, que é o lugar da branquitude. O que é o lugar da branquitude? Esse lugar do privilégio. O lugar do privilégio de fala, é o lugar do privilégio de acesso de bens públicos, porque, por exemplo, quando eu digo que eu sou a única professora negra no curso de Relações Internacionais, não sei como é que vocês estão aí, mas eu sou a única mulher negra professora do curso de Relações Internacionais e uma das poucas do Brasil, e uma das poucas professoras da Universidade Federal de Santa Catarina, eu digo que o racismo é estrutural. E eu digo também que o acesso a determinados bens, que são bens públicos, é um acesso que tem sido confinado para um grupo, que é o grupo da branquitude. Então, ou seja, é necessário também mudar a chave para entender que existe um grupo que está nesse lugar de privilégio, tanto o privilégio material como o privilégio que é simbólico. Então, e isso começa quando? Isso começa justamente a partir da ocupação colonial aqui nas Américas. Então, são vários os autores e as autoras que têm tratado sobre a continuidade desse sistema de opressão, desse sistema que é desumanizador, porque quando os colonizadores chegam aqui, os colonizadores o que fazem é promover a formação de novas identidades a partir desses binarismos de quem é civilizado e quem é bárbaro, de quem é irracional, de quem é irracional, de quem é bonito e quem é feio, e isso, ou seja, é um padrão, como vai dizer, quer dizer, vários autores afrodiaspóricos e africanos já colocaram sobre isso, mas o Quijano traz essa ideia de colonialidade, essa palavra, essa terminologia é dele, que nós usamos, que ele vai tratar sobre a colonialidade do ser, do saber e do poder, e ele vai dizer que essa colonialidade é centrada na raça. A raça é um elemento estrutural, é interessante porque saiu um texto publicado meu hoje no Empório Decolonial, e que eu faço essa crítica porque há muitos estudos sobre as teorias críticas no Brasil, que muitos estudos, agora as pessoas estão estudando muito as teorias pós-coloniais e decoloniais, sem tematizar raça e gênero. Não existe pós-colonial sem raça. As pessoas higienizam, até nisso o mito da democracia racial traz ecos no nosso pensamento. Não tem pós-colonial sem Fanon. O Fanon vai dizer que o mundo colonial é cindido em dois, e o que separa o mundo colonial é a raça. O próprio Quijano, que é o autor hegemônico fundamental para entender a colonialidade, o Fanon vai dizer que esse padrão é um padrão que é o mais longevo de dominação de toda a história. Isso é Quijano. Então, não posso despolitizar a raça. Então, e aí entrando, sobretudo, nas relações internacionais, quer dizer, eu já estou em relações internacionais, mas pensando na agenda de relações internacionais e também trazendo essa ideia de que o que é o racismo? Esse racismo, embora eu diga que lá naquela época, no início, ali, 1492, a partir daí, é que esses binarismos, essas novas identidades, elas são forjadas, essa ideia do superior e do inferior, essa ideologia vai se transformada como tal, como um conjunto sistemático,
a partir do final do século XIX, início do século XX, que aí é se chamado racismo científico. E vejam vocês que as relações internacionais nascem aí. As relações internacionais nascem aí nesse momento, no início do século XX, quando essas teorias estavam reinando com toda a majestade. Então, pensem que essas relações internacionais, as relações internacionais enquanto enquanto disciplina, nascem também para atender uma agenda que não é nossa, é uma agenda dos países do norte. Ponto. Né? Então, assim, não tem como escamotear esse fato de que as relações internacionais nascem aí com aquele discurso de paz, de promover a paz, etc e tal. Então, e aí, a partir daí, essa ideia da superioridade que é trazida a partir desse ideário de superioridade segundo o racismo científico, que é uma teoria que já caiu, obviamente, às vezes é necessário dizer, né, porque... Enfim, mas essa teoria diz que há uma superioridade que é intelectual, moral, estética e física das pessoas brancas. Então, e aí a gente passando para construir um atlas do conhecimento em relações internacionais, a gente não só tem essa ideia do início das relações internacionais, que enquanto disciplina está vocacionada a atender essa agenda, mas também o espaço de produção, quem são as pessoas que produzem relações internacionais, em que espaço elas estão, ou seja, qual é essa geografia, que é norte, né, ocidental-cêntrica, aquele eixo euro-americano, quais são os meios de transmissão, quais são as línguas que são faladas, onde é que são produzidas as relações internacionais, ou seja, é interessante observar que há todo um leque há toda uma formação que vai nos trazer essa ideia ainda de superioridade. Então, vocês vão ver que em todos esses eixos, são vários eixos que vão trazer para nós essa ideia de superioridade. A superioridade branca, a superioridade dos países nortes. Então, preste atenção, a Europa segue sendo o sujeito único das relações internacionais. Quem é que produz? São os homens brancos. Peguem os currículos, os nossos currículos todos de relações internacionais, para ver quem são as pessoas que produzem as relações internacionais, quem são os fundadores, os pais, quem são os autores hegemônicos, são as teorias hegemônicas, todas elas. Você pega um currículo, todo mundo é homem branco. Será que as mulheres nunca produziram, não produzem? Produziram e produzem muito, mas não tem autorização discursiva. Então, o que eu faço aqui é importante dizer que não é um discurso anti-ocidental, até porque nós somos ocidentais, não é um discurso anti-europeu, porque o problema não é europeu, o problema é o eurocentrismo. Então, é necessário que a gente provincialize um saber que se diz universal. Então, ou seja, também o problema não é ser ocidental, o problema é ter universidade, uma estrutura institucional pública, nossas estruturas, que repetem e que estão a serviço das estruturas hegemônicas de poder. Isso é que a gente tem que problematizar. Então, e também entender que, obviamente, existe um norte não imperial e existe um norte imperial, não é porque também vem do norte, até porque eu falei nesse instante aqui da Bell Hooks, que vem do norte, tem vários autores e as autoras que vêm do norte, não é por acaso também que nas principais, né, nem vou falar principais, porque, enfim, mas boa parte desse movimento Decolonize University, que vem de universidades que são universidades muito reconhecidas na área de relações internacionais, do Colégio de London, de Harvard, da Universidade de Cambridge, e, ou seja, lá também, depois que é um movimento que foi começado, que eu saiba, na África do Sul, mas esse movimento tomou e já tem tomado as faculdades de estudos nessas nossas áreas de relações internacionais em algumas dessas grandes universidades. Então, o problema não é somente o norte, né? Então, assim, as relações internacionais seguem trazendo uma agenda. E se for pensar no conteúdo, então, é um conteúdo, por exemplo, se estuda a Guerra Fria somente a partir de um ponto de vista. E aí eu pergunto, essa Guerra Fria era Guerra Fria para quem?
porque o sul do mundo estava ardendo em chamas. Gente, os movimentos de libertação nacional, as guerras coloniais que vitimaram milhões de pessoas, elas acontecem naquele momento. Então, assim, Guerra Fria para quê, né, cara pálida? Então, é necessário a gente pensar nisso e também questionar, então, o que se chama, a Sueli Carneiro chamava de racismo epistemológico. Existe um genocídio que também é epistemológico, a partir do momento que se não reconhece essas lutas, não se reconhece também que existe todo um esforço de silenciamento de toda essa produção, então, e desses ativismos. Então, é por isso que aí eu já vou me encaminhar para o final, porque acho que eu já falei bastante, por isso que eu trago aqui essa ideia de descolonização das relações internacionais, descolonização de todas essas dimensões do ser, do saber e do poder, a partir desses estudos de raça, e também, obviamente, pensar nessa possibilidade de construir as relações internacionais a partir das margens. E construir a partir das margens é trazer desobediências e trazer também insurgências. Porque essas questões que eu falei aqui brevemente são questões que não dizem respeito somente às pessoas negras. Elas dizem respeito a toda a humanidade, porque ninguém é humano sozinho. O que tem acontecido é que esse processo, claro, desde a época da escravidão, do tráfico atlântico, as pessoas negras têm sido desumanizadas. Então, silenciar é também uma forma de continuar desumanizando, nos desumanizando. Então, ou seja, esses temas não dizem respeito somente a nós, dizem respeito a todos e a todas, porque ninguém é humano sozinho. E, como diz a filosofia Ubuntu, eu sou porque nós somos. Obrigada. Obrigada, Karine. É tão bom quando a gente se reconhece numa fala, né? Quando a gente encontra um eco numa fala. E eu estou aqui, fiquei, obviamente, babando, e compartilho também de muitas dessa bibliografia que eu sei também você foi chamada agora, convidada para participar de um projeto também dos nossos alunos lá da Rural, chamado Leituras Subalternas. Eu acho que também eles vão visitar esses autores, que são essenciais para se conhecer o Brasil, né, e se conhecer o que é hoje o sistema internacional. E aí, como a gente já falou antes de começar, a gente estava batendo um papinho, e a gente estava falando também sobre o direito internacional, claro, mas as organizações internacionais e organizações e projetos de integração regional, pela escola decolonial, né, o direito internacional ele valoriza uma modernidade nas relações internacionais que esconde o outro lado da moeda, que seria o lado colonial, né, da colonialidade que se mantém durante a modernidade, né? Num lado, nós temos, como você mesmo falou, os bárbaros, e do outro lado nós temos os civilizados. Né? De um lado, nós temos os modernos, e do outro nós teríamos aqueles que são atrasados. Né? E eu queria que você, se você pudesse rapidamente nos falar quais são os mecanismos hoje de reprodução dessa colonialidade e do racismo nas organizações internacionais. Opa, pergunta excelente. Primeiro, eu começaria aí tratando do direito internacional. Então, o Luiz Felipe já comentou aí que eu sou da área do direito, na minha área nativa é o direito internacional, e é interessante observar como o direito internacional é colonial. E eu ainda digo mais para vocês, o direito internacional não só é colonial, como o direito internacional nasceu para validar a colonização.
O direito internacional nasceu para homologar a colonização. Então, existem as teorias que são as chamadas Tueios, que são as teorias do direito internacional do terceiro mundo. Enfim, já existe toda uma produção que atesta para isso. Então, o direito internacional, inclusive, é formado... Imaginem quem são os pais fundadores do direito internacional, chamados pais, né? Na verdade, depois é que, enfim, tem uma discussão teórica que diz que não pode chamar o Grosso, né, o Grosso como o pai do direito internacional, mas sim existe uma corrente dos fundadores do direito internacional. Mas é interessante fazer uma releitura, porque eu não tive acesso a essas leituras críticas quando eu comecei a estudar direito internacional. E aí, quando eu comecei a estudar as teorias críticas e fui reler esses autores, e aí autores eu tenho que dizer que é no masculino, obviamente, eu fiquei impressionada como eles são racistas. Quer dizer, o Grocio, para começar, o Grocio era advogado das companhias holandesas, né? Que estava completamente vinculado ao tráfico de pessoas. O próprio Grossos tem uma passagem dele que, naquele livro do Direito da Guerra e da Paz, que é uma coisa assim impressionante, como ele diz que é necessário escravizar algumas pessoas, que tem gente que deve ser escravizado. E aí, se você for ver também um dos grandes autores para o direito internacional público e para as relações internacionais, o Kant é o primeiro a teorizar a hierarquia das raças. Então, se vocês forem ler com mais atenção as obras do Kant, vocês vão ver que ele trata sobre as pessoas negras de uma maneira completamente desumanizadora. O Hegel também. Não que o Hegel seja considerado como um dos pais do direito das relações internacionais, mas essa literatura, e aí no direito internacional se tem isso muito claro. E aí o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que há todo um aparato jurídico que está a serviço disso. Isso se reflete também na formação da ONU. Eu até escrevi um artigo sobre isso, que se chama Nós, os Povos das Nações Unidas, um artigo que foi publicado num livro do IPEA, uma produção... Karine, vou indicar, porque esse artigo está na bibliografia da minha matéria de organizações internacionais, então aqueles que estão assistindo, vocês já podem ler depois de ouvir a Karine, vocês já podem pegar esse texto, que quando a gente voltar, a gente vai discutir em sala. Está lá no Dropbox, hein, gente? Desculpa. Bom, obrigada. Pois é, eu sou professora de organizações internacionais também. E nas organizações internacionais temos feito essa discussão, pensando como a ONU é criada, também se insurgindo contra essa ideia de paz liberal, que é uma paz que serve somente aos vencedores, e até o Aimé Césaire também coloca isso, que essa paz só cabe aos colonizadores, ela não cabe aos colonizados. Então, pensando que, a partir de 48, eu escrevi um outro artigozinho também sobre isso, que mostrava que em 48, quando é publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que começa o apartheid na África do Sul oficialmente, né, porque essas políticas elas já vinham de antes, e as práticas, mas oficialmente começa 48, e quem são aqueles que são os paladinos dos direitos humanos e que são os promotores dos direitos humanos e da Declaração de Direitos Humanos, sobretudo Estados Unidos, Reino Unido e França, são aqueles que vão validar todo esse processo de segregação e vão ser os principais financiadores e apoiadores do apartheid. Então, vejam como há uma ambivalência nesse discurso. Por isso que é importante ler e reler esses autores e também contextualizá-los e também fazer alguma coisa de estudo historiográfico mesmo, porque é por isso que a gente está nesse terreno de disputa de memórias, para mostrar, até porque é interessante, que eu me lembro quando eu li o Kant pela primeira vez, e aquele livro A Paz Perpétua, eu me lembro que tinha uma passagem racista, mas é interessante porque a gente é tão condicionado a ver o Kant como sendo um pacifista, um paladino da paz, que quando você vê isso,
você diz assim, eita, que racista, mas passou, e você vai adiante. A gente vai adiante porque a gente não problematiza isso, porque o racismo, que é estrutural, ele é tão naturalizado, nas nossas mentes, que esses corpos são corpos que não têm direito à humanidade. Então, quando a gente vê isso, a gente olha e passa adiante. É interessante isso, eu mesma refazendo, porque eu também me coloco nesse processo de construção, porque essa construção é coletiva, a gente vem num país, vive em um país que ficou quase 400 anos sob a égide de um sistema escravista, ou seja, a gente tem mais tempo dentro da escravidão do que fora. E é claro que as nossas memórias, elas ainda são pautadas, elas ainda são condicionadas por essa estrutura. Elas são completamente condicionadas por essa estrutura. Então, aí você vê, no caso das organizações internacionais também, se você for estudar com afinco ali, artigo 73, 74 da Carta da ONU, você vai ver que está ali, ou seja, em 45, 44, 45, 46, ali ainda tem essa noção da missão civilizadora do homem branco, que vem daquele debate longo sobre o fardo do homem branco, está ali escrito, a missão civilizadora está escrito na Carta da ONU. O Conselho de Tutela, não só ali depois da Carta da ONU, a carta ali do Luiz Felipe, que é do direito, a carta da Estatuto da Corte Internacional de Justiça, lá no artigo 38, diz que são princípios gerais do direito são os princípios dos povos civilizados. Então, se parte dessa perspectiva que existem povos civilizados e povos não civilizados, então como é que os outros estudos de relações internacionais estariam imunes dessa ideia? E aí, quando se estuda, por exemplo, as intervenções, tem um livro, inclusive, do Wallenstein, aquele o eurocentrismo, que é sobre o eurocentrismo, né, que ele está aqui atrás até, que é... Daqui a pouco eu lembro o nome. Ele vai mostrar como esse discurso vai... Como é o universalismo europeu. Isso, obrigada. O universalismo europeu. Então, vai mostrar como essas práticas vão se perpetuar, agora centradas em outras bases. Então, aí se vê que, em outro discurso, né, o discurso que era para promover civilização, passa a ser o discurso para democracia, o discurso para atingir os direitos humanos, e, além de tudo, não se fala no tema da raça. Não se fala no tema da raça, mas todas as ações são compostas a partir dessa hierarquização. E aí, se você for estudar cada uma, é um trabalho que a gente está fazendo aqui, por exemplo, o caso lá da OMS. Muitos dos formuladores da OMS eram completamente eugenistas, inclusive os delegados brasileiros. Eles eram eugenistas com discursos amplos, e não só discursos, mas também com escritos sobre eugenia, eugenização de todos os espaços urbanos, etc. e tal. Então, é necessário a gente fazer mesmo esse trabalho de escavação para poder verificar como isso está tão presente. Karine, fico feliz em Oi. Suas palavras aí, né? E acho que ninguém melhor do que o John, que é nosso aluno aqui do curso de Relações Internacionais, que está nos acompanhando aqui nessa noite, colocou de maneira muito interessante aqui a sua última fala, né? Você coloca as coisas de maneira muito pontual e cirúrgica, né? Trazendo muitos elementos interessantes ao debate. Eu gostaria aqui de complementar, de colocar aqui também, para que a gente possa debater. Você falou muitas coisas interessantes, né? E dentre as quais essa questão do racismo como elemento estrutural. E o interessante de se poder também ter uma visão do internacional é que fenômenos recentes, como, por exemplo, esse movimento do Vidas Negras Importam, né, que começou nos Estados Unidos a partir da execução, né, da execução sumária, do assassinato lá do George Floyd. Mas é interessante perceber que
essa insatisfação ela é uma insatisfação que não se limita às fronteiras dos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Né? Esse genocídio da população negra não é uma exclusividade só lá da porção norte do nosso continente. Tanto que esse movimento ele ganhou corpo em vários outros espaços nacionais, desde aqui da América do Sul, Brasil, até países europeus, passando até por Austrália e outros. Ou seja, isso se reverberou no mundo todo. Esse indício ele me chama a atenção pelo fato da compreensão do racismo como uma das formas sociais que estrutura a sociabilidade do capitalismo, quanto modo de produção mundial. Sim. Eu entendo que todas as sociedades, por mais distintas que sejam, e são, por mais diferentes que sejam suas constituições nacionais, seus processos históricos e tudo aquilo que os envolve, os países, em alguma medida, são atravessados por um arco comum, que é o modo de produção capitalista como dominante. Né? E para isso, e quando a gente fala de capitalismo, incluindo o racismo como uma das suas formas sociais estruturantes, ou seja, para debater racismo é fundamental que se debata o capitalismo, e para se debater o racismo, o capitalismo é necessário também se debata o patriarcalismo, a homofobia, são todas formas sociais que vão estruturando a sociedade. A gente vai percebendo que essa construção ela não vem do nada, não vem do abstrato. É uma construção social, histórica, de anos e anos e anos, que foi ganhando força, conforme você falou, se colocando como verdade histórica, né? Como verdade epistemológica, como narrativa construída. E é interessante você apontar que toda essa narrativa vem a partir do momento que aí eu considero um momento do pré-capitalismo, ou seja, no momento que o capitalismo começava a se consolidar no mundo, mas ainda não era predominantemente mundial, que foi durante essas experiências do colonialismo. Então, a partir desse momento começa toda essa construção. E é importante entender que, ao rebote do colonialismo, vem tudo aquilo que a gente conhece hoje como a questão da modernidade. O próprio Estado democrático de direito, com o qual nós estudamos e lemos e nos deparamos o tempo inteiro, ele é uma criação da modernidade. Ou seja, essa modernidade, até pelo próprio nome, parece que ela só traz coisas positivas, coisas do progresso, coisas altamente sofisticadas, quando, em verdade, o que ela traz é uma construção colonizada própria, altamente opressora, e cujos institutos vão ganhando forma, cujas formas sociais vão ganhando conteúdo, a partir do momento em que o terreno socioeconômico vai se consolidando. Eu acompanho muito as reflexões do Silvio Almeida, que eu havia comentado anteriormente aqui, que hoje, no dia 22 de junho, vai estar às 10 horas da noite no Roda Viva, no programa Roda Viva da TV Cultura. Eu acompanho muitas reflexões dele sobre capitalismo, e se ele fala sobre capitalismo, conforme você falou, necessariamente ele toca a questão racial, que é aquilo que dá completude à análise do capitalismo. E ele aponta para que o racismo ele vai muito além de uma mera violência direta. O sufocamento lá do George Floyd chocou a todos, porque aquilo foi uma violência para lá de absurda. Mas questões uma discriminação tão imediata como proibir alguém de entrar em determinado lugar, ou barrar alguém pela cor da pele, ou por isso, ou por aquilo, ou pela raça, ou pelo que quer que seja, toda essa dinâmica ela não é um fenômeno conjuntural. Né? O racismo não é uma patologia social, não é uma anormalidade. Muito pelo contrário, ele é a normalidade a qual nós conhecemos. Né? Ou seja, esse racismo ele constitui as nossas relações no padrão que nós conhecemos enquanto normalidade, que apesar de absurdo, isso é a normalidade que está presente não só no nosso consciente, mas também no nosso inconsciente. Então, o racismo ele constitui e estrutura as nossas vidas. Né? E é interessante perceber isso, que a gente pode olhar isso por diversos prismas. Né? Por exemplo, se a gente for olhar aqui pelo um prisma, conforme o Silvio sempre gosta de chamar a atenção,
pessoas discutem muito a carga tributária. O que carga tributária, que muita gente reclama que é alta, tem a ver com raça? Não tem absolutamente nada. Pelo contrário, quando você vai percebendo, a carga tributária mais pesada, ela incide sobre mulheres negras, que, por sua vez, também são aquelas que recebem um salário menor, ou seja, tem um poder de consumo menor, um poder de compra menor. Isso vai se desdobrando. Eu entendo que, por exemplo, chamando aqui para a nossa área, né, as migrações também vão muito nessa linha. Ou seja, as migrações normalmente são de regiões periféricas para regiões centrais e cuja a maioria das pessoas são negros ou são aqueles que não são considerados brancos europeus, né, que não tem aquela categoria da branquitude. Então, ou seja, a gente percebe que, inclusive, a própria migração é carreada de ponta, atravessada de ponta a ponta pela questão da raça. Né? E aí, veja, isso está tão presente no nosso cotidiano que nós nos assustamos muito mais com a violência em relação ao branco do que a violência em relação ao negro. Porque o branco é digno de humanidade. Pois é. Essa do George Floyd, ela acabou escapando um pouco, porque foi filmada, parece, né, ali ao vivo, foi uma coisa na rua. Mas existem violências tão graves, tão absurdas quanto o George Floyd, feitas por aí, a surdina, que as pessoas simplesmente acham que faz parte, que é normal, que faz parte do cotidiano, né, faz parte da repressão à criminalidade ou coisas do gênero. Né? Então, eu acho importante, né, fazer aqui essa observação com base no que você falou, situando muito essas construções sociais, né, esse colonialismo racializado em meio às transformações da história no mundo. Né? Porque é bom ressaltar para as pessoas, nem sempre foi assim. É sempre importante lembrar, o preconceito racial ele é algo de um determinado momento histórico específico que foi se construindo, se tornando regra. Mas nem sempre foi assim na história do mundo. O mundo é muito mais velho, o mundo tem muito mais anos, mais tempo, do que, de fato, as opressões, como nós as conhecemos hoje, né? Do que o capitalismo, como nós conhecemos hoje. Mas é interessante, Karine, e agora eu vou para a pergunta, né? Fica só essa observação aqui. Você falou aqui que o seu grupo ele tem uma vertente pós-colonial, né? Em alguma medida ele também falou no decolonial, ou seja, tratando como algo que é tratado nas relações internacionais de uma maneira muito descuidada, vamos dizer assim. São as teorias críticas. Teorias críticas é um balaio de gato que cabe qualquer coisa. E eu tenho muito interesse, imagino que as pessoas também que estejam nos assistindo aqui, que você que trabalha diretamente com isso possa fazer aqui uma distinção entre o decolonial, o pós-colonial e até mesmo com o marxismo, ou pelo menos esse marxismo que enfoca nas questões coloniais, dado que nós temos, né, grandes autores, grandes expoentes marxistas que contribuírem muito para a questão racial, para o debate da raça no mundo. Né? Não preciso aqui citar, até porque a questão racial ela é um elemento determinante na compreensão do marxismo como um todo. Você não tem como ser marxista sem passar ou sem compreender qual é a questão racial. Eu posso citar aqui desde brasileiros, como o próprio Clóvis Moura, né, que é um intelectual muito importante, até marxistas estadunidenses, como os Panteras Negras, né, de Fred Hampton, a própria Angela Davis, que está muito em evidência aqui no Brasil, mas também posso falar aqui, conforme você citou, né, dos marxistas africanos, tiveram um papel fundamental dentro dessa dinâmica do terceiro mundo, né, ao longo da dita Guerra Fria, que na periferia foi muito quente, né, foi muito trágica. Esse marxismo africano ele foi muito importante, não só a Aimé Césaire, conforme você colocou aqui, mas a gente poderia falar também do Agostinho Neto, da Samora Machel, o Annie Krumah, o Frantz Fanon, que você citou, que não é exatamente africano de nascimento, mas radicado na Argélia. Poderia falar aqui também do Tomás Sankara, de Burkina Faso. Muito recentemente... Muito bom.
Muito recentemente, eu sempre indico a quem é interessado no assunto que procure se informar, procure ler um pouco sobre um livro, Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista, editado pelo Jones Manuel e pelo Gabriel Landi, um livro importante, trata exatamente de trechos, né, desses autores que são considerados marxistas africanos. Parece que os dois também, muito em breve, vão editar um sobre as Panteras Negras, ou seja, resgatando elementos fundamentais, porque eu, pelo menos, considero, né, que todos esses citados aqui são autores indispensáveis para o estudo das relações internacionais acima de qualquer outra coisa. Eu queria ouvir um pouco sua opinião aí em meio a esse mapeamento do que são aí essas vertentes dentro do que a gente chama em RI das teorias críticas. Opa, obrigada. Na verdade, essa pergunta aí é para um curso inteiro. A gente vai promover, via a próxima edição do Sementes aí, um curso sobre estudos pós-coloniais, decoloniais, os estudos subalternos também, que entram aí nesse espectro, mas eu só queria comentar algumas questões que você traz aqui a respeito do marxismo, e também depois você falou um pouco sobre o feminismo, sobre o controle dos corpos. É interessante porque o Foucault traz muitas chaves para entender como o capitalismo foi importante para controlar esses corpos, que são os corpos dissidentes. Então, tanto é que, não só em Foucault, mas, por exemplo, o próprio Quijano vai mostrar que o processo de escravidão, o tráfico atlântico, ele foi fundamental para a expansão do capitalismo. Então, tanto é que o sistema moderno colonial para Quijano é um sistema moderno capitalista. Então, é necessário entender a partir dessas bases do capitalismo. Então, o Foucault, com relação a esse controle dos corpos, ele vai colocar que a raça, aquele conceito de raça, vai ser racializada e transformada como instrumento de diferenciação social, de biopolítica, que a biopolítica é esse exercício do poder, tornar esse corpo biológico que é passível de controle, de manipulação. Então, todos esses nossos corpos, que são corpos dissidentes, são corpos marginais, eles são regulados, eles são disciplinados a partir dessa biopolítica. Então, e depois o Achille Mbembe vai refinar esse conceito e vai trazer a ideia tanto quer dizer, você vai refinar a ideia do biopoder e trazer para nós essa ideia da necropolítica, né? Que o controle não somente sobre a vida, né? Sobre esses corpos, mas é também um controle a respeito da capacidade o controle é a capacidade, né? De ditar quem vive e quem morre. Então, é o controle da mortalidade, né? Esse monopólio da força. Então, o Foucault e o Achille Mbembe, que é um autor camaronês, o Achille Mbembe traz também muitas chaves para entender isso. E aí, interessante também que você comentou a respeito do racismo nos Estados Unidos. O que o Fanon também vai colocar é que não existem sociedades menos ou mais racistas. Ou sociedade ela é racista, ou a sociedade não é racista. O Silvio Almeida também diz isso, que não existe racismo se não for racismo estrutural, porque aí dentro dele tem a versão institucional, interpessoal, que é esse racismo que não se vê muitas vezes, porque esse racismo intersubjetivo, por exemplo, eu sou uma mulher negra que está num espaço e, obviamente, eu estou em espaços brancos, obviamente eu sou uma pessoa que experimenta muitas formas de racismo, mas eu sou uma pessoa que não é tão acometida pelo racismo estrutural, como, por exemplo, uma mulher negra e pobre, não tem acesso à educação, etc. e tal. Então, no meu caso, eu sofro muito mais racismo intersubjetivo, que esse racismo intersubjetivo não é somente aquele que a pessoa simplesmente, abertamente, te coloca para fora de um lugar. Então, esse racismo ainda está muito nas entrelinhas, né? E aí que às vezes é difícil para nós, porque muitas vezes as pessoas ainda questionam, será que esse é racismo? Será que não é, etc. e tal? Mas o racismo é essa complexidade que está no campo do visível, mas também no campo do invisível.
E aí é interessante, e eu gosto também dessa fala do Silvio Almeida que você trouxe aqui para a nossa conversa, dessa ideia da normalidade. E realmente, se tudo correr normalmente, as pessoas brancas vão estar em lugar de poder. Se tudo ocorrer normalmente, as pessoas negras vão estar oprimidas, vão estar no lugar da opressão, vão estar nesse lugar das violências, que são também múltiplas. E outra questão que você trouxe também foi a da migração, e é claro que migração, como eu já tinha comentado, migração sempre é, obviamente, atravessada por raça, embora muitas vezes as pessoas não consigam entender isso, e algo que eu tenho dito é que o povo brasileiro, que o Brasil não é um estado xenófobo, porque às vezes as pessoas trazem essa ideia da xenofobia, nós somos racistas. O Brasil é um estado racista, porque a nossa xenofobia tem endereço certo. A nossa xenofobia não é endereçada a uma pessoa que vem da Alemanha, que vem de Londres, que vem do Canadá. A nossa xenofobia só é direcionada para determinados corpos. Então, ou seja, é necessário colocar as coisas, é necessário nomear, é racismo. É racismo. A política migratória brasileira, eu vou até fazer amanhã uma live sobre isso, mostrando todo o aparato legislativo do Brasil a respeito da migração para as pessoas verem como o direito está a serviço da racialização. Isso é muito claro, eu penso que as políticas migratórias deixam isso de forma transparente. E passando para as teorias, os estudos pós-coloniais e decoloniais, é interessante observar o seguinte, que não também de bom magistério fazer essa diferenciação exata, porque também é necessário desconstruir algumas etiquetas, porque alguns pós-coloniais podem ser considerados decoloniais e vice-versa. Mas é interessante observar que existem, dentro dos coloniais, dos decoloniais, existe um grande grupo, que é o que eu chamo de decoloniais que são mais mainstream, e existem outros decoloniais que eu chamo os decoloniais que são mais insurgentes. Mas as teorias pós-coloniais, que eu coloco como um grande marco os trabalhos do Fanon, o Fanon vai trazer esse estudo da subjetividade, e é isso que eu estou colocando aqui a respeito de branquitude, a respeito da construção, desses binarismos. O Fanon vai ser um autor fundamental para entender essa subjetividade humana e pensar na humanização de alguns corpos e na desumanização dos outros. Então, ele é, para mim, o autor icônico, e é um dos primeiros, porque o Fanon e o Césaire são os dois, e tem o Albert Memmi com aquele discurso do colonizador, o retrato do colonizador precedido pelo do colonizado, ou vice-versa, mas eles trazem essa narrativa a partir da voz dos condenados da terra. Então, a ideia de mudar de eixo, mudar de lugar de enunciação. Então, os pós-coloniais trazem essa grande, para nós, sacada, é de revisitar essa historiografia, mas a partir desse lado do colonizado. Então, e obviamente, a partir de Fanon também se tem essa ideia da manutenção desse padrão colonial. Então, tudo isso vem lá de Fanon. O Fanon vai trazer essa ideia de que esse modelo de exploração, esse modelo de hierarquização vai ser algo mesmo presente após o fim das administrações coloniais. Então, ou seja, essas práticas coloniais, elas continuam em funcionamento e as teorias pós-coloniais também vão, obviamente, iluminar alguns autores que são subalternizados, são autores que não são hegemônicos e também trazem muitos estudos a partir dessas dimensões culturais. Então, eu poderia falar assim de maneira bastante breve sobre os pós-coloniais, mas o que vai acontecer? Depois de Fanon, então,
temos os autores, que são os autores indianos, que são aqueles chamados do grupo dos estudos subalternos. Eles vão pensar na possibilidade de escrever uma nova historiografia da colonização britânica nas Índias, na Índia, e vão, obviamente, trazer essa ideia a partir desse ponto de vista do colonizado, mas também com aquela ideia de provincializar a Europa como sendo o sujeito único de todas as histórias. Mas também, entre os pós-coloniais, eles são considerados também como pós-coloniais, e uma coisa que eu esqueci de falar antes era a respeito de que, a partir de Fanon, tem essa mistura dos dois mundos, ou seja, esse progresso, como você comentou um pouco antes, o progresso e a modernidade da metrópole, isso não vai se repetir na colônia, isso não vai se repetir. Então, ou seja, o que vai colocar, o que o Fanon vai fazer é embaralhar esses dois mundos, vai mostrar que o progresso lá do norte vai depender da exploração daqui do sul, e mostrar que esses mundos são também interconectados. E aí é por isso que o Césaire, naquele discurso sobre o colonialismo, também vai pensar, quando ele vai falar sobre as barbáries acontecidas no caso do nazismo e das que já foram também antes perpetradas pelos europeus, ele vai mostrar que essa paz, que é essa paz liberal, etc. e tal, ela vai chocar quando acontece dentro da Europa, né? Então, e além de tudo, quando se trata dessa subjetividade, como a gente tinha comentado há pouco, da formação da subjetividade, tem, então, a formação dessas identidades, ou seja, a diferenciação entre os sujeitos que são dignos de humanidade, que são aqueles que são civilizadores, e aqueles outros que são os sujeitos bárbaros. Então, esses binarismos, eles vão trazer muito pano para a manga para os autores que são considerados os pós-coloniais. E aí, depois, então, quer dizer, os indianos vão tentar reescrever essa historiografia a partir desse ponto de vista, mas muito centrados também nos estudos culturais. E aqui, os estudos decoloniais, que vêm dessa tradição marxista, todos aqui que são considerados os decoloniais, eles são marxistas, né? Eles vêm dessa base marxista, só que eles vão problematizar alguns temas que eles entendem que o marxismo deixou de colocar, e também o que os decoloniais vão fazer, os decoloniais vão trazer para nós essa ideia de um novo projeto, esse giro epistemológico. Por que eles vão criticar, inclusive, os pós-coloniais? Porque eles vão dizer que os coloniais, os pós-coloniais, ainda usam, principalmente os pós-coloniais, aqueles que estavam radicados nos Estados Unidos, enfim, os pós-coloniais escrevem em inglês, etc. e tal, esses pós-coloniais ainda estão fincados na camisa de força do pensamento ocidental. Então, os decoloniais vão tentar trazer uma resposta, trazer respostas a partir dessa nossa realidade, usando, claro, eu tenho como principal autor, além do, pode falar como é o nome do Miolo, desculpa, me falhou agora, mas um dos principais, se não, é o Quijano. Então, o Quijano que traz essa categoria da colonialidade. O Quijano vai vir de uma tradição peruana. O Quijano é um autor que ele é central porque ele vai incorporar a raça, como os outros marxistas não tinham feito tanto, o marxismo ortodoxo. Tanto é que, embora, assim, o marxismo também é um espectro muito grande, né? A gente sabe que os marxistas estiveram ali na luta, você bem colocou nos processos de libertação nacional, etc. e tal, mas tem uma corrente do marxismo que vê o racismo como conjuntura, vê o racismo como recorte. E essa é realmente uma das
um dos grandes motivos de debate, porque, inclusive, das pessoas marxistas atuais, porque eles entendem que nós somos identitários. Eles entendem que nós somos... É bem interessante quando eles falam sobre isso, porque tem-se a ideia dessa normatividade, de novo, muito clara, essa normatividade branca, né? Então, assim, se a gente é identitário, nós somos identitários, nós que somos específicos, né? Então, e aí, por outro lado, eu também faço essa pergunta para muitas vezes, embora eu também seja uma pessoa de tradição, né, marxista, progressista, etc e tal, mas internamente tem essa discussão, porque eles querem dizer que nós somos específicos, nós somos identitários, mas a pergunta que se faz tem grupo mais identitário do que homem branco e hétero nesse mundo? Eles não se veem, né? Eles não se veem, eles se veem como norma, né? Então, assim, tem todas essas questões aí. Mas, enfim, só para... Eu sei que já passamos aqui do horário, né? Já são 8 horas, só para finalizar. Mas é interessante pensar nos estudos decoloniais a partir dessa ideia de giro epistemológico, a partir dessa ideia de produção de conhecimento não somente institucionalizado nas universidades, até porque nós, povos racializados, nós, povos subalternos, nós não estamos na universidade. Nós não estamos na universidade. Então, isso é bastante claro. Então, boa parte também desse pensamento decolonial, ele vem mesmo das margens, eles vêm de movimentos sociais, vêm de movimentos indígenas, movimentos de mulheres trans, vêm dos feminismos negros. Então, há uma radicalização desse argumento da decolonialidade, dessa hierarquização, mas a partir dessa ideia de entender como válidos esses outros conhecimentos, que não somente esses conhecimentos que são sediados nesse espaço acadêmico e ocidental. Então, e, por exemplo, as autoras decoloniais, elas vão colocar que gênero é estruturante junto com raça, e, enfim, há toda uma discussão a respeito disso, mas, assim, os decoloniais, eles vão radicalizar esse argumento da pós-colonialidade, vão trazer essa ideia da modernidade, colonialidade, da raça, a partir dessa perspectiva nossa, e, obviamente, incluindo o gênero, nessa perspectiva. Mas, enfim, isso é tema para a gente fazer um curso inteiro, só sobre cada um desses autores e mostrar quem está localizado onde, mas se eu pudesse resumir, eu acho que seria meio por aí. Perfeito. Charlotte, quer fazer alguma colocação final aí? Nós estamos chegando próximo das 8, né? Queria, então, agradecer, Karine, pelo entusiasmo em participar aqui do Sementes e por plantar tantas sementes nos nossos alunos e nas nossas cabeças. E essa live podia ter parte 2, eu acho. Eu já deixo aqui essa proposta para a gente fazer uma parte 2, porque a gente ainda tem muito que discutir. E a importância, né, da gente politizar as relações internacionais, e o que parece é que hoje existe hoje não, mas desde dos pais fundadores, de despolitizar o direito e despolitizar as relações internacionais. Na verdade, a gente tem que recolocar a política dentro dessas discussões, e a política é discutir raça, é discutir gênero, é discutir de onde nós falamos, para quem nós falamos e por que nós falamos. Então, eu queria te agradecer muito o afeto e o entusiasmo, como você falou logo no início, e de ter participado aqui com a gente. Foi maravilhoso. E a proposta da parte 2 continua de pé. Eu vou me somar aqui ao coro da Charlotte, né? Eu ia apontar justamente isso.
Realmente lamento, foi uma pena que essa transmissão tenha sido mais curta do que as outras, né? Há muitos assuntos aqui, muitas questões a serem levantadas. A Karine trouxe muitos elementos interessantes para o debate, né? E também lamento que a gente tenha colocado no ar aqui, aí culpa nossa, né? Não ter feito toda uma divulgação. Acho que essa parte 2, Charlotte, cabe uma divulgação legal para mobilizar as massas. Se a Karine aceitar. A gente ainda... Claro. Culturais, acabou que a gente não fez um debate mais organizado, mas eu acho que esse debate aqui merece toda uma organização, todo um tempo maior aí, para que nós possamos dialogar, né, e fomentar aí toda essa discussão nos temas que a Karine trouxe, né? Acho que para todos nós, Karine, é muito bom você lembrar aspectos importantes, porque nós, assim como do direito e das relações internacionais, nós conhecemos a nossa realidade a partir da dita modernidade, né, da dita racionalidade que veio a reboque desse Estado democrático de direito, né, que foi balizando as instituições como uma conquista, né, de fato, da humanidade, um momento muito melhor do que o anterior. Acho que julgamentos de valores aqui não cabem, sobretudo a quem não viveu esse momento histórico e tudo mais. Agora, é importante perceber que como essa dita racionalidade traz consigo todo um caráter histórico específico, né? Repleto, recheado de opressões que vão se naturalizando, que vão se racionalizando, né? Ou se imiscuindo em meio a essa dita racionalidade, se transformando tão normal em nossas vidas, né? A ponto que muitas vezes nós não conseguimos perceber isso, né? Então, eu acho sempre importante essa inquietude que você trouxe, essas questões importantes, sobretudo pontuando aqui de maneira muito clara e objetiva a questão racial. Acho importante que as pessoas saiam desse cômodo, desse comodismo, desse conforto aí, de muitas certezas que têm, e passem a repensar, inclusive, sua própria constituição, sua própria subjetividade, enquanto aí, né, um ser em meio a essa sociedade a qual vai nos atribuindo determinados papéis próprios. Né? Então, Karine, olha, já fica aqui de pronto o meu agradecimento, né? Se você quiser, fique à vontade para fazer suas considerações finais, né? Me mando aqui um forte abraço, direto aqui do Rio de Janeiro, né? As portas da Rural estão sempre abertas para você. Então, muito bem, foi um prazer dialogar com vocês, compartilhar esta noite, e tantos temas que são caros para mim e para todos e todas nós, e eu espero que a gente continue estabelecendo esses diálogos em outros níveis, também da mesma forma, já digo que vocês serão muito bem-vindos, bem-vindo e bem-vinda ao nosso curso, à nossa universidade, e que a gente possa, a partir de hoje, realmente sedimentar outras fórmulas de cooperação, porque o que está bastante claro é que temos muito ainda trabalho a fazer. Então, a gente precisa se colocar nessas lutas e, enfim, é necessário colocar os nossos corpos a serviço e colocar esses nossos corpos na batalha. Então, eu agradeço muito vocês por se somarem a essas questões, a essas inquietações. É óbvio que esse discurso é um discurso que traz incômodo, é um discurso que tira as pessoas dos seus lugares de conforto, mas é necessário sair desses lugares para que a gente possa pensar em novas sociabilidades. E, então, dito isso, eu agradeço muito pela oportunidade e espero, então, manter contato em breve com outros projetos e outras propostas. Muito obrigada, e que vocês fiquem muito bem aí. Charlotte, Oi. De Karine, né? Antes de finalizar aqui a transmissão, queria mandar um abraço, né? Porque hoje os participantes aqui do chat, de fato, são pessoas fiéis, né? São aqueles que não foram avisados, mas mesmo de surpresa apareceram aqui mesmo de supetão. Queria mandar um abraço, né, a todos e todas aqui
que vão, e pessoas muito queridas aqui, desde alunos do curso, como o John, até professores que já participaram aqui desse debate, como o professor Tiago Botelho, o professor Jesus Sabariego, né? Aqui aí, meu amigo! Sim, nosso amigo! Meu grande amigo de muitas décadas. Participou já também, a Cecília Brancha, a Alicia Brancha, o Michel Gomes também, a sempre querida Margit, Charlotte, que se pronuncia. Isso, Margit, é minha mãe, Karine, é a nossa espectadora fiel. Charlotte, eu quero muito conhecer a sua mãe pessoalmente, porque eu a admiro pelos comentários e pela presença sempre assídua aqui nos debates. O professor Daniel Ribeiro, diretor lá do nosso Instituto de Ciências Sociais lá da Rural, marcou presença aqui também. A queridíssima Bárbara Silva Ferreira, que é sempre também muito, muito inquieta do ponto de vista intelectual, então está sempre nadando contra a corrente, sempre com posturas corajosas, defendendo seu ponto de vista. Um forte abraço aí a todos e todas, né? Uma boa noite e esperamos aí, quem sabe, um segundo turno, né? Um segundo tempo, talvez, aí desse debate. Tá, fiquem bem, um abraço. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Karine. De nada. Um beijo. Beijo.